A paz de Cristo para você que está nos acompanhando e foi de uma certa forma alcançado por esse vídeo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez. Eu me chamo Thiago Rodrigues e eu faço parte da equipe do blog Encorajamento, da Juliana. E hoje, mais uma vez, receberemos alguém aqui para fazer uma entrevista sobre um tema que vai trazer alguma colaboração para o reino. Talvez vai te despertar para o reino, talvez vai te despertar para alguma função, e é o projeto Dons a Serviço do Reino. Hoje nós estamos recebendo aqui a Graziele. Ela disse que eu posso dizer Graziele Santos, né, Graziele? É um Pode. nome Pode ser composto. Grazi. Já estou acostumada. Hoje estamos recebendo ela e hoje a gente vai falar sobre o tema edificação por cartas. A Graziele vai trazer um pouquinho mais sobre isso, vai trazer as experiências dela, como esse tema e essa função para o reino de Deus tem cooperado e tem edificado, e talvez essa seja uma oportunidade que possa inspirar você que está nos assistindo. Graziele, você pode ficar à vontade aí para dizer para o pessoal que está nos assistindo, né? Como é que foi o seu início de conversão? Como é que foi o seu início também, até de se despertar a esse dom? E pode aí se apresentar para nós. Beleza. Tudo bem, Thiago? Primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade de a gente poder estar aqui conversando, agradecer a Ju pelo convite. Fico muito alegre mesmo de poder compartilhar, né, com as pessoas o que o projeto Edificando por Carta tem feito, né, tem levado o evangelho do Senhor àquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. E, como você falou, né, meu nome é Graziele Santos, pode me chamar de Grazi, todo mundo chama de Grazi, né? Eu sou criada na igreja, né? Quando eu nasci, meus pais já eram convertidos, então, assim, eu sou cristã de berço, como dizem, né? Mas, como todo bom cristão, né, precisou ter um momento, nós precisamos, né, ter um momento da nossa vida em que nós nos reconhecemos, né, como servos do Senhor e reconhecemos o Senhor. E houve esse ponto também, né, esse momento em que eu entendi que o servir ao Senhor, né, da minha vida não estava mais ligada a meu pai e minha mãe, né, que minha mãe mais, que sempre me incentivou. E aí eu entendi, né, o chamado do Senhor para a minha vida e o aceitei, o recebi, né, como Senhor e Salvador da minha vida. Eu amo missões, né? Eu, desde pequena, a minha mãe conta, né, que quando eu nasci, eu sou, né, a filha mais velha, né, a mais velha da família, né? Então você imagina, né, todas as expectativas ali. E quando eu nasci, né, a primeira neta dos meus avós e minha avó, meus avós também já são cristãos, e a minha avó me pegou nos braços, fez tipo, né, e fez uma oração, né, pediu ao Senhor para que eu me tornasse uma missionária. E desde sempre ouvindo esse testemunho, né, contado pelos meus pais, pela minha mãe, isso gerou em mim também, no meu coração, esse desejo, né? E por muito tempo, né? Porque às vezes a gente comete um certo erro, né? Às vezes a gente pensa que fazer missões está condicionado ao missionário vocacionado que vai ao campo, né, transcultural, ou ao campo mesmo ali da sua nação, da sua cidade. Você pensa que missões está condicionado a essas pessoas. Então, por muito tempo eu pensei, bom, eu vou ficar aqui esperando a minha oportunidade de me enviar para a África, para a Europa, para qualquer outro país, né? Só que a gente precisa entender que a palavra do Senhor diz que todos nós que recebemos o Senhor como nosso Salvador e que reconhecemos e que fazemos parte desse corpo, do corpo de Cristo, né? O Senhor nos dá essa ordenança, né? De fazer discípulos, de ir anunciar o Evangelho. E esse anúncio não está condicionado a uma viagem de avião, esse anúncio não está condicionado ao envio a outro lugar. Você precisa ser um pregador do Evangelho na sua família, na sua casa, no seu bairro. Existem sim pessoas que são vocacionadas e enviadas para longe, mas isso não nos exime, né? Isso não nos deixa aquém desse chamado, né? O Senhor nos chama também para pegar a sua palavra ali no nosso ambiente de convivência, no nosso trabalho, na escola, na família. Onde quer que nós estejamos, né? A gente precisa ser um anunciador desse evangelho. Então, por muito tempo, eu entendi, né? Eu imaginei, bom, agora então eu vou fazer um seminário, eu vou me dedicar e tal, porque eu vou esperar a minha oportunidade de ser enviado para o campo missionário para poder fazer missões. Até que eu me encontrei num ponto de frustração, porque eu não consegui, né, entender
eu não consegui cumprir, né, as exigências ali para aquele envio, e hoje eu entendo que era o tempo do Senhor e a forma do Senhor, né? E por muito tempo eu fiquei pensando, Deus, quando que eu vou inaugurar o meu chamado, né? E aí eu parei e percebi que eu estava tendo diversas oportunidades de ser uma anunciadora do reino do Senhor, e como eu estava imaginando que as coisas aconteceriam da forma que eu pensava, eu estava deixando de exercer o chamado que o Senhor já tinha me feito, né? Deixando de obedecer a essa ordenança. Então, eu me vi diante dessa oportunidade, né? De poder anunciar o Evangelho do Senhor para pessoas que precisam muito da nossa atenção, pessoas que muitas vezes passam por nós desapercebidos, né? Uma pessoa com dependência química, quantas vezes a gente passa por pessoas em situação de rua, quantas vezes a gente sabe da notícia de um familiar até, ou de um amigo, de um parente de um amigo que está em dependência, e às vezes a gente não se comove, a gente não se constrange, a gente não enxerga aquelas pessoas como alvo do amor de Deus também. Então, o projeto, a oportunidade de estar nesse projeto surgiu para mim como uma oportunidade de exercer esse chamado ardente no meu coração e fazer isso no país onde eu moro, na minha casa, muitas vezes, né, de onde eu escrevo as cartas, envio as cartas, né? Se o Senhor me conceder a oportunidade de ir a outras nações, meu coração está disponível, ele sabe. Mas eu também quero viver os planos e os projetos do jeito que o Senhor quer, não da forma como eu imagino, né? Então, essa sou eu, né? Falei pra caramba aqui já, né? Na apresentação, já falando demais. E é isso, eu tenho 33 anos, né? Eu faço parte da igreja Família Viva, né? Uma igreja que eu pertenço há pouco tempo. Antes eu fazia parte da igreja Metodista Wesleyana, passei lá 12 anos, foi onde eu conheci a Ju. E hoje o Senhor nos levou, né? Levou a mim e a minha família para esse outro lugar em que nós fomos recebidos muito bem. Eu estou muito feliz sendo cuidada, tratada. Sou grata ao Senhor também pelos anos que eu passei, né, na minha antiga igreja, mas é isso, estou debaixo da autoridade de pastores, o pastor Edson, a pastora Rod, e essa sou eu, né? Assim, um resuminho básico. E a região ainda é aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, né? Isso, eu moro aqui em Campo Grande, Rio de Campo Grande, Janeiro. Rio de Janeiro, tá ok, Isso. legal. Muito bacana ouvir um pouquinho do início, né, da conversão, um pouquinho dos planos que a gente faz, né, e aí Deus ele vai direcionando por outros caminhos e vai nos dando também estratégias, né, no meio desse caminho. Verdade. E no caso, você citou o projeto, né, que é edificação por cartas, né? Edificando por cartas. Edificando por cartas, melhor dizendo, Isso. né? Tá ok. Uhum. E aí, como é que começou isso? Primeiro, né, como é que é um pouco disso também, para quem talvez não tenha muita intimidade com o termo, mas Uhum. como é que funciona e como é que começou isso? Como é que foi o início? O projeto iniciou com a própria Juliana, né? Ela conhecer uma pessoa que era voluntário da Cristolândia masculina, e essa pessoa, em conversa com ela, falou sobre a necessidade, porque muitas meninas não tinham visita de familiares, e no processo inicial lá do tratamento delas, elas realmente não podem receber visitas, e muitas não tinham mais contato da família, né, porque é uma situação que muitas vezes afasta a pessoa da convivência com a sua família. E muitas delas desistiam desse tratamento justamente por não ter assim um apoio, não se sentirem amadas ou acharem que não mereciam aquele tratamento, estar naquele lugar. Então, haviam assim muitas desistências dessas meninas por uma falta de apoio, né? É claro que lá, né, o lugar onde nós enviamos as nossas cartas hoje é a Cristolândia, né? Um centro de recuperação assim excelente, né? Todos os lugares que nós visitamos e vemos é sempre um trabalho excelente, missionários muito dedicados, a estrutura é muito boa, elas têm cuidados em todas as áreas, né? Psicológicos, né? Estão ali sendo alimentadas pelo Evangelho, cuidados com a sua alimentação, a sua vestimenta, assim, o centro de recuperação é excelente mesmo, né? E as missionárias trabalham assim com muito empenho e dedicação. É uma coisa que a gente, né,
com o tempo, a gente foi visitá-las, né, mais de uma vez, e tem uma certa convivência, e a gente vê, né, o esforço, a dedicação que cada uma delas empenham para que essas mulheres sejam recuperadas, né? Mas então a Juliana, com a intenção mesmo, né, de suprir essa necessidade, né? Essa pessoa que ela conheceu, que era voluntária da Cristolândia Masculina, sugeriu: você não quer ir lá fazer uma visita, se oferecer como voluntária, ou então ligar de vez em quando, só para poder elas receberem uma ligação de alguém, né? E terem esse incentivo, né, de continuar. Aí a Ju, como preferia sempre escrever, né, se sentia mais familiarizada com a escrita, sugeriu que ela enviaria cartas. E aí, nesse início, ela juntou amigas delas, pessoas da sua convivência, né, que ela conhecia, e propôs para que nós iniciássemos essa escrita, né? Cada uma ia escrever uma carta, duas, direcionada àquelas meninas, e as cartas, assim, para encorajá-las a continuar, fazer com que elas não desistissem desse tratamento, né? E aí o projeto iniciou assim, né? Em abril de 2014, ela começou a enviar as primeiras cartas, ela me convidou outras meninas, algumas meninas que fazem parte do projeto até hoje, continuam escrevendo suas cartas, para que fossem levar, né, essa edificação para as meninas. E a gente funciona da seguinte forma: nós somos ainda um grupo de mulheres, né, de várias igrejas, várias denominações, né? E aí, conforme o projeto foi crescendo, a gente vai chamando o irmão, a tia e a mãe, e acaba todo mundo ali sendo uma grande família, né? E nós escrevemos mensalmente, cada uma de nós, 2 cartas de encorajamento, né? Cartas com conteúdo bíblico, versículos, testemunhos, né? Encorajando aquelas mulheres a não desistirem, né? A nossa intenção é fazer com que a identidade dessas meninas, de filhas de Deus, de alguém que tem o amor do Senhor, de alguém que merece ser amada, merece ser vista, elogiada, né? Restaurar essa identidade delas. Porque muitas vezes, quando essas mulheres passam muito tempo aquém, à margem da sociedade, sendo ignoradas. Então, facilmente elas são enganadas pelo inimigo de que elas realmente não têm valor. Elas facilmente começam a se enxergar como elas são vistas pela sociedade, né? E então o projeto surgiu dessa forma, com essa intenção. Eu acredito que no início do projeto nenhuma de nós imaginaríamos que nós estaríamos aqui 10 anos depois, contando, né, falando sobre isso, e projeto de pé, funcionando muito bem. E depois disso, né, depois de um tempo, a Ju, como, né, está sempre criando muitos projetos, sempre envolvidos em muitos trabalhos, né? Ela sempre foi uma pessoa muito ativa, então ela precisou se ausentar do projeto Edificando por Cartas, e ela me convidou para poder assumir, né? De primeiro eu fiquei meio assim, falei assim: ai meu Deus, que responsabilidade, que medo, né, de falhar. Porque até hoje, né, a nossa preocupação é não deixar falhas, porque essas meninas, elas já estão acostumadas a serem ignoradas, essas meninas, elas estão acostumadas a não poderem contar com muitas pessoas, e aí se eu me comprometo a fazer algo para elas e falho, eu vou ser mais uma pessoa que falhou com aquela mulher, né? Então, assim, eu tinha muita essa preocupação, mas graças a Deus, o Senhor me deu graça a mim, trouxe outras pessoas. Eu já tinha convidado uma amiga muito, muito querida, muito próxima a mim, a Luciana, e a Marisa também, que já fazia parte do projeto desde o início. Então, nós nos unimos, nós 3, e nós formamos, né, a liderança hoje, a liderança do projeto é composta por mim, a Juliana e a Marisa, e assim, cada uma na sua área, né? A Luciana, nós temos um Instagram, e a Luciana é a menina das artes, é a menina dos sorteios, é a menina, né? E a Marisa já é a pessoa da ornamentação. Pensa numa ornamentação, qualquer tema, ela faz aquilo de forma espetacular. E aí, daqui a pouquinho eu vou explicar por que, né, é tão importante a questão da ornamentação e tudo mais. E aí nós começamos a caminhar, né? Continuamos caminhando ali, enviando as cartas e edificando essas meninas. E aí, num certo momento, a gente teve a necessidade
de vê-las, porque nós escrevíamos as cartas e de imediato a gente não tinha o retorno, elas não escreviam a carta de volta para a gente. Então a gente tinha, sim, o retorno de que as cartas estavam sendo abençoadoras através da missionária, né? Que a missionária sempre, a missionária Neuzimar, um amor de pessoa também, é uma querida que recebeu e recebe a gente com muito carinho e nos permitiu, né? Fazer parte, né, da história dessas mulheres. E então a gente sentiu a necessidade de visitá-las. Bom, a gente quer conhecer a pessoa, a gente quer conversar, ter um contato. Então, a gente, num primeiro momento, nós fomos visitá-las, né? Fomos lá, passamos um dia com elas, se eu não me engano, nós almoçamos com elas, levantamos uma oferta, né, para contribuir com o almoço, para não gerar despesa, e foi um dia maravilhoso, espetacular. Então a gente ficou assim muito feliz com aquele momento. Só que o gostinho daquilo veio sempre, né? Então, não, a gente precisa ir lá de novo. E aí, num segundo momento, tipo, bom, se a gente vai visitá-las com frequência, então a gente não pode visitá-las apenas, né? A gente precisa levar alguma coisa para ajudá-las de alguma forma. E aí nós passamos a levar oficinas, né? Nossa primeira oficina foi a oficina de flores de papel e trufas de chocolate. Aí foi um sucesso essa oficina. Elas ficaram muito felizes, né? Porque depois a gente pôde degustar o chocolate, foi muito legal. E aí, na segunda visita, nós fizemos uma nova oficina de trufas, porque elas amaram, né? E aí a intenção é sempre ensiná-las algum ofício que possa ser uma fonte de renda para quando elas saírem de lá, né? Então a gente sempre pega uma menina da equipe, você sabe fazer o quê? Pão? Então vamos ensinar a fazer pão. Você sabe fazer o quê? Maquiagem, então a gente ensina a fazer maquiagem. Então o projeto foi evoluindo, né? Então a gente antes escrevia apenas as cartas e enviava, né? Hoje a gente continua, que é o nosso objetivo principal, é edificá-la através das cartas, mas foi surgindo, a gente foi vendo a necessidade de fazer mais, fazer algo mais por elas, fazer novos eventos para elas. Então, a gente passou a visitá-las, né? E depois nós fizemos uma oficina, das frutas, que eu já falei, e a gente fez uma visita para elas. Na última visita que nós fizemos, a gente ficou pensando assim, bom, o que a gente pode fazer de diferente agora? Né? E aí nós oramos, né? E a gente sempre está assim, buscando ao Senhor uma alternativa de demonstrar o amor de Deus por elas de uma forma diferente, né? Além das cartas. E aí a gente fez, em 2019, se não me engano, um chá de mulheres. A gente fez um chá de mulheres para elas, a gente fez lá mesmo, na Cristolândia Feminina de Guaratiba, que foi onde nós iniciamos o projeto, e foi assim maravilhoso. Nós alugamos, né, louça, fizemos mesa, fizemos uma mesa bem bonita, com bastante comida boa, uma ornamentação legal, convidamos uma pessoa para ministrar para elas, e assim, foi tão surreal, porque é muito engraçado, né, Tiago? Porque a gente, quando vai a esses lugares, você pensa assim, nossa, eu vou dar muito de Deus, né? Eu vou dar muito de mim para Deus, né? Eu vou oferecer tudo. E quando a gente chega nesse lugar, a gente recebe tanto do Senhor, a gente pensa assim, meu Deus, né? Que oportunidade que eu tenho, e cada palavra, cada abraço, e assim, nós saímos de lá edificadas, né? Todas as vezes que nós vamos visitá-las, sempre fica aquele gostinho, nossa, eu quero voltar. Se eu pudesse, eu ia todos os meses, uma vez por mês. E aí nós fizemos esse chá de mulheres, foi algo assim extraordinário. Foi a primeira vez que nós fizemos lá mesmo, no espaço delas. E assim, a gente teve assim, muitos testemunhos muito legais de meninas que disseram que nunca tinha usado uma xícara antes, né? Nossa, a primeira vez que eu tomo alguma coisa numa xícara. Aí você pensa, né? O que é uma xícara? Uma coisa que faz parte corriqueira do nosso cotidiano. Tem gente que nem gosta de usar, prefere usar um copinho, né? E era uma coisa que aquela mulher nunca tinha usado. E aí a gente foi ter noção, dimensão de que realidade é essa, né? Uma outra menina disse, nossa, eu queria ter estômago para comer tudo que vocês trouxeram para compensar as épocas que eu precisei comer comida do lixo. Então, a gente parou e percebeu assim, bom, não é simplesmente um chá, não é simplesmente dar comida para alguém, não é simplesmente. É a oportunidade de a gente criar novas memórias,
É a oportunidade de a gente criar assim memórias boas, diferentes, para que elas consigam ressignificar tudo aquilo, né? Todas aquelas experiências ruins que elas tiveram. E perceber que existe uma vida muito diferente para elas, que o Senhor tem algo muito diferente para que elas possam desfrutar. E o Senhor está disposto a proporcionar isso, né? E glória a Deus, porque pela misericórdia do Senhor, Ele usa a gente, né, para levar esse refrigério, para levar essa mudança de mente, mudança de visão para essas mulheres, né? E depois disso, né, o projeto foi evoluindo, a gente conseguiu, através do contato das missionárias, né, porque com os anos a gente vai conhecendo uma missionária ou outra, né, que fazem parte lá, e elas vão sendo enviadas para outros lugares. E aí, nesse ano, em março desse ano, a gente começou a enviar as cartas também para a Cristolândia do Paraná. E a gente teve um contato também com o pessoal da Cristolândia, que faz a triagem, né, que fica lá em Madureira, que são pessoas também extraordinárias, que estão ali todos os dias, né, com pessoas que estão ainda em situação de rua, homens e mulheres, né? É um espaço extraordinário, a Cristolândia lá de Madureira. Eles recebem diariamente pessoas moradoras de rua, que ainda estão em situação de rua, e oferecem uma alimentação, oferecem a oportunidade de tomar um banho, isso tudo junto com a ministração da palavra, né? E é bem interessante, nós tivemos a oportunidade de, em novembro do ano passado, começar, né, a fazer um trabalho lá também, que para a gente foi um desafio. Se eu estiver falando demais, Thiago, você me corta, me fala que... Fique à vontade. Eu gosto de falar. Para nós foi assim, um grande desafio, porque a gente estava acostumada a conhecê-las no ambiente ali, né, da Cristolândia. Então, quando a gente chegava a conhecê-las, elas já estavam há um tempo já no tratamento. Poucas vezes a gente teve contato com elas assim no início do tratamento, né? Então, já estavam recebendo porções da palavra do Senhor todos os dias com os missionários locais, né? E quando nós fomos lá para Madureira, nós fomos com a nossa equipe para poder conhecer, em primeiro lugar, saber no que a gente poderia ser útil, como a gente poderia, o que seria eficaz para elas, né? Então, a gente teve contato com uma realidade assim, nossa, assustadora para nós. Nós ficamos tão preocupados que a gente começou a fazer uma campanha de oração entre nós, de jejum, para que o Senhor pudesse nos dar estratégia de alcançar essas mulheres, né? Meninas de 16 anos, algumas crianças, né? A gente teve contato a primeira vez que nós fomos lá, né? Estavam em situação de rua ainda, senhoras idosas e mulheres assim em situação assim deplorável, situação de abuso, tudo em decorrência da dependência química, né? Mulheres que se submetiam a ser abusadas por um homem para que pudesse ter a proteção daquele homem para não ser abusado por outros. E aí, em um determinado momento, quando esse homem está precisando usar droga e não tem outra fonte, ele oferece essa mulher como para se prostituir, para poder saciar essa necessidade. Então, a realidade de nós não podermos levar um presente, a gente não pode levar, o que seja, um shampoo, um condicionador inteiro, porque elas podem usar essa doação como fonte de conseguir mais drogas. Então, quando a gente se deparou com aquela realidade, eu falei, Senhor, o que a gente pode fazer para contribuir com essas mulheres, né? O que a gente pode fazer para fazer essas mulheres que estão assim tão inseridas nessa realidade tão deplorável e muitas delas não enxergam que elas podem ter uma mudança de vida. As pessoas que estão nessa situação muitas vezes não querem ir para o centro de recuperação, que estão em situação de rua. Muitas delas têm famílias, têm familiares, têm casa, só que elas acostumam com aquela realidade e acreditam que elas não podem ter nada além daquilo. Ou elas acreditam que, bom, eu cheguei ao fundo do poço e daqui eu não tenho mais saída. Né? E você lidar com essa realidade, que é muito diferente da sua realidade, da minha realidade, e a gente ficou assim, bem preocupada em poder, Senhor, como que a gente vai contribuir para essas pessoas, né? E foi assim, algo extraordinário, o Senhor foi nos dando algumas estratégias, os missionários locais, né, nos orientaram, bom, isso aqui dá para vocês fazerem aqui, isso aqui já não vai ser tão eficaz. Então, a gente foi seguindo essas orientações, né, e em novembro do ano passado nós fizemos um dia de beleza com elas, né, a estratégia era, eu vou oferecer uma maquiagem, uma unha pintada, um cabelo arrumado, e enquanto eu tenho a oportunidade, enquanto eu estou fazendo a unha de alguém, eu tenho a atenção daquela pessoa. Então, enquanto eu tenho a atenção daquela pessoa, então eu vou
anunciar o evangelho, vou ouvi-las e vou aproveitando a oportunidade para dizer, olha, você tem uma oportunidade de mudança, o Senhor tem uma obra na sua vida, e foi assim, extraordinário. Quando nós saímos daquele lugar, da primeira vez que nós fomos, a gente saiu assim, nossa, tudo que aquelas mulheres precisam é de atenção. É de alguém que diga, olha, eu estou vendo como você é linda. E nós elogiávamos elas, né? Uma das meninas da nossa equipe, a Conceição, já trabalhou durante muitos anos na prefeitura, com cuidado, né, com essas pessoas nessa situação, e ela já nos orientou, vamos fazer uma massagem nas mãos dela, e nós fazemos massagem, e fazendo uma maquiagem, elogiando, nossa, como vocês estão bonitas, e nesses intervalos, né, já que agora elas estão ali nos dando atenção, mesmo que seja com interesse de receber alguma coisa, mas a oportunidade estratégica que nós usamos para poder atrair a atenção delas e ministrar a palavra do Senhor, né? E tudo em oração, Senhor, que essas sementes caiam em terreno férteis, que o coração dessas mulheres sejam terras férteis, que elas desejem uma mudança, que elas aceitem ser ajudadas. E aí foi assim algo extraordinário. Esse ano a gente pôde voltar lá, foi muito legal também. Nós fomos no mês passado, se eu não me engano, e foi muito bom também. Nós fizemos o mesmo trabalho, a mesma dinâmica. E aí, para não perder a oportunidade das cartas, né, no ano passado, uma das missionárias falou assim, por que então vocês não pegam e pedem para as meninas que já estão em tratamento escreverem cartas para dizer para elas como foi o processo, para incentivá-las, dizer assim, bom, eu estava na mesma situação que você e tal. E aí nós fizemos isso, né, com o apoio das missionárias locais lá da Cristolândia de Madureira, ou da Cristolândia de Guaratiba, feminina de Guaratiba. As missionárias orientaram elas e elas escreveram cartas. E aí eu falei, bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai entregar essa carta para elas? Porque o meu medo é, elas podem pegar um papel e depois se jogar fora, perder e nem ler, né, o conteúdo. Eu falei, então não vou fazer assim não. Então a gente vai sentar frente a frente, cada pessoa da nossa equipe, com cada mulher, e aí nós vamos fazer a leitura dessas cartas. Tiago, eu confesso, eu recebi as cartas e li todas. Eu fiquei, assim, extremamente emocionada. Eu fui edificada primeiro pelas cartas. E, assim, histórias, sabe? Que fazem você refletir, né? Bom, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Histórias que te chamam a atenção. Bom, eu tenho aqui eu tenho a lucidez, eu sou livre, né? Eu tenho a liberdade de não estar aprisionado por um vício, eu tenho saúde, eu conheço a palavra, eu sou edificado pelo Senhor todas as vezes que eu faço meu devocional, eu sou edificado pelo Senhor todas as vezes que eu vou à minha igreja, ouço uma palavra do Senhor, e eu guardo isso tudo para mim. Eu aprisiono isso em mim, acabou, eu não dou continuidade, eu não anuncio. Então, quando eu li aquelas cartas, eu falei, Senhor, eu preciso fazer muito mais. Se eu conheço Deus que pode mudar a realidade daquelas mulheres, eu não posso guardar ele para mim. Né? E é isso que tem nos impulsionado hoje, né? Todas as meninas da equipe, graças a Deus, cada ano a gente recebe pessoas novas, interessadas, que querem somar com a gente no projeto. E a nossa intenção, a nossa motivação é isso, anunciar o reino do Senhor, ter alegria, como nós já tivemos em alguns momentos, de encontrar essas mulheres no dia a dia delas, andando pela rua, na convivência com seus familiares, entendeu? Ter essa satisfação de, poxa, glória a Deus, ela conseguiu vencer, glória a Deus, ela ressignificou a sua vida, ela recebeu a Jesus, ela está vivendo uma nova história. Isso é o que tem nos impulsionado, nos motivado demais. Legal. É muito legal ouvir, né, quando as pessoas falam com o coração. Ela não relata apenas a história, ou relata apenas aquilo que ouve, ou apenas aquilo que sabe, mas relata algo que vive. É muito legal isso. E quando você falava sobre as pessoas, sobre as mulheres as quais vocês começaram a escrever lá no início, né, realmente foi uma necessidade, um discernimento de uma necessidade de pessoas que que são solitárias, que estavam amargurando numa solidão, e que o simples fato de vocês escreverem ali para elas já trouxe e contribui muito na vida delas entenderem que elas não estão sozinhas, né? Que existe um Deus, primeiramente, existe um Deus, mas que irmãs estavam se colocando à disposição ali.
e ao decorrer do tempo vocês foram ali vendo outras necessidades também, agindo de outras formas, não apenas pela carta. A carta eu vejo que ela é um princípio, ela é Uhum. uma base, né, do projeto que vocês fazem, mas vocês agregam valor na vida dessas mulheres, né? Fazem elas se sentirem de fato importantes. E é muito bacana ouvir isso, né? Eu acho que você já respondeu a próxima pergunta, né? Que é como é que era, como é que aconteceu a expansão do projeto, É, o que motivou vocês, né? Você já disse muito isso para gente. Essa pergunta você também já deu ali uma pincelada, mas eu vou te dar essa oportunidade de você trazer mais para a gente. Qual o perfil das mulheres que escrevem das mulheres que escrevem as cartas? No caso, né, qual o perfil das irmãs que são as cooperadoras aí para escrever as cartas? Essas sim, irmãs que te auxiliam aí. sim. São pessoas, mulheres comuns, né? Nós somos mulheres comuns, algumas Comuns, solteiras, limitadas. limitadas, comuns, assim, é a graça do Senhor, né? Eu estava lendo no meu devocional um capítulo de Mateus, achei bem interessante, porque o Senhor me chamou a atenção para uma palavra, né? Uma palavra comum que a gente ouve sempre, falando sobre a multiplicação dos pães e de peixes, né? E quando eu estava lendo aquela palavra, eu fiquei pensando assim, nossa, como o Senhor é capaz de transformar o pouco que a gente tem a oferecer. Porque eu, falando por mim mesma, eu tenho muito pouco para oferecer para alguém. E como o Senhor transforma aquele pouco que eu tenho para oferecer em algo extraordinário. Não, Verdade. o milagre não está no que eu trago. O milagre está no que o Senhor é capaz de fazer com aquele pouco que eu trago. Né? Então, quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu fiquei pensando muito sobre mim. Falei, Senhor, é tão pouco. E muitas vezes eu falei, Senhor, nossa, escrever uma carta é algo tão simples, né? E o Senhor transforma, né? Eu sou limitada, e as meninas também são mulheres comuns, casadas, algumas solteiras, que têm seus filhos, seus maridos, ou seus afazeres, suas responsabilidades. São pessoas que estão vinculadas a uma igreja, são cristãs, né? Na sua a totalidade, todas nós somos cristãs, vinculados a uma igreja, são debaixo da autoridade de um pastor, né? Sobre cuidar dos pastores, que é importante enfatizar, né? Porque a gente precisa estar ali sendo alimentada de uma boa comida para ser capaz de produzir algo bom para alguém, né? E são pessoas comuns mesmo que sentiram, né, que amam a palavra do Senhor, que amam pessoas e que aproveitaram essa oportunidade dessa estratégia para poder demonstrar esse amor, né, Alguma para as dessas pessoas. irmãs, alguma dessas irmãs tem alguma habilidade especial, ou todas têm habilidade especial da escrita? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Não está aqui no Uhum. script, né? Estou até te pegando de surpresa, Uhum. Não, tudo bem. mas é porque as pessoas que nos assistem, talvez, como você disse, né, se sintam incapazes, né, de Uhum. realizar algum feito. Ah, mas eu vou escrever, eu nunca escrevi nada para alguém. Todas as irmãs, né, que participam desse projeto, elas já escreviam, elas já escrevem alguma coisa ou não? Elas foram chamadas justamente por isso, por serem mulheres que estão dispostas à obra e se colocaram à disposição, mesmo sabendo das suas limitações. Assim, eu não vou conseguir responder sobre elas, né? Porque eu não. Sim, O que sim. eu entendo são mulheres que, lendo as cartas, você percebe, existem mulheres que elaboram cartas assim extraordinárias, né? Então você consegue perceber naquela pessoa aquele talento, aquele dom, né? Só que existem outras que escrevem cartas simples e tanto a carta que é escrita de 3 páginas com a carta com uma Exato. página só surge o mesmo efeito. Entendeu? Porque a questão não está na minha habilidade de escrever, né? Está em quem está me inspirando. Talvez, né, entre nós tenha. O que eu posso pontuar é que às vezes tem uma irmã que tem um pouco de dificuldade, às vezes até com abrir digitar alguma coisa no Word. Então a gente vai se ajudando, né? Não, digita no WhatsApp que eu vou lá, coloco no Word, ajeito, arrumo e envio, entendeu? Então a gente vai. Todas nós amamos ao Senhor, todas nós amamos o projeto, então a gente, mesmo com as nossas limitações, a gente se dedica, se empenha, né, para fazer o nosso melhor, e no que a gente pode ajudar uma ou outra, a gente eu estou sempre oferecendo, não tem problema, pode escrever, digitar no corpo do e-mail que eu transformo lá, arrumo o formato, e a gente vai
conseguindo fazer esse trabalho, né? Eu vejo que algumas irmãs às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade com o e-mail, algumas delas, né? Outras não. Então, às vezes tem uma irmã um pouquinho mais idosa, então tem um pouquinho mais de dificuldade, mas no final a gente, né, se ajuda. Mas que não deixa a gente aprendendo. O mais importante do que a nossa capacidade, como eu disse, que é Sim. limitada, né? Falando de mim mesmo, sou limitada, é da onde vem a inspiração, né? Onde é que você busca a inspiração? Quem é que transforma, né, essas palavras? Então, é Sim. isso. Amém. É isso. E isso aí é bom para quem está nos ouvindo, né? Que não precisa de uma habilidade especial, não precisa ser um grande escritor, né? Para operar Sim. nessa área. Se E qual fosse o assim, eu perfil? também não poderia participar, porque eu não sou uma grande escritora, apesar de gostar de E aí escrever. agora a pergunta vira para as pessoas que recebem as cartas, né? Você já Sim. disse um pouco, né, do perfil dessas mulheres e foi até essa que você já adiantou mesmo. Qual é o perfil das mulheres que recebem as cartas? Na sua maioria, né, são mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Elas são mulheres que estão ali sendo tratadas, né, nas Cristolândias, que é por enquanto, né, o único centro de recuperação que a gente atende, né, no momento. E elas estão ali para poder se desintoxicarem, né, terem um encontro com Jesus, ficarem libertas dessa dependência. Então, o perfil de mulheres são esses, né? E no caso, quando nós vamos fazer esse trabalho, né, nós fomos por 2 vezes, e assim, enquanto eu tiver oportunidade, vou quantas vezes puder fazer esse trabalho com as mulheres em situação de rua, então a gente tem um outro perfil, né? É a mesma dependência, só que agora com mulheres que ainda não entenderam, né? Ainda não foram alcançadas, ou ainda não entenderam que elas têm essa oportunidade de mudança, né? É por isso que, né, voltando a falar o que eu estava falando antes, por isso que a gente ficou nessa preocupação, né? Então a gente vai ler a carta para essas meninas, para essas mulheres, para que elas tenham a oportunidade de receber ali o evangelho, mesmo que depois ela jogue fora a carta, que aquele papel se perca, mas de alguma forma aquela semente foi lançada ali, né, naquele momento no coração delas. Amém. E na elaboração dessas cartas, como é que funciona? Existem critérios para elas serem escritas, né? Talvez algum cuidado, e aí você, na posição de liderança, talvez você que coordene esse cuidado com o grupo, né? Porque existe certas situações que podem ser talvez evasivas, ou talvez tenha que ter um pouco mais de sensibilidade, né, na hora de escrever alguma coisa para alguma pessoa, e na maioria das vezes vocês não conhecem as pessoas de estarem com as pessoas, né? E isso aí dificulta mais ainda. E aí, quais seriam esses cuidados, quais seriam essas regras, se de fato há, né? Sim, a gente tem um cuidado. Quando a pessoa tem o desejo de ingressar no nosso projeto, né, eu sempre tenho cuidado de ter uma conversa com essa pessoa, explicando os objetivos, a nossa intenção. Desde a primeira vez que nós fomos visitá-las, né, nós fomos orientados pelas missionárias. Olha, você não prometa nada a elas não recebem nada sem antes ter autorização, passar pela análise lá das missionárias locais. Então, o meu cuidado é sempre orientar, olha, a carta não é para você falar da dependência, a carta é para você trazer uma palavra de encorajamento. Então, o objetivo da carta é encorajar essa mulher a não desistir, é encorajar essa mulher a continuar naquele lugar onde ela está sendo cuidada pelo Senhor. Qual é o objetivo da carta? Anunciar o evangelho de Jesus, a oportunidade que você tem de pregar a palavra. Então, qual a orientação? Busca oração antes de escrever a carta. Nós temos o costume, né, de orar ao Senhor e pedir. Comigo, particularmente, às vezes eu nem especificamente oro por aquela escrita, mas algo, eu estou indo trabalhar, estou fazendo alguma coisa e vem uma mensagem, uma palavra no meu coração, e aí eu entendo que aquilo ali é a voz do Senhor e eu começo a escrever, aquilo vai surgindo. Então, através mesmo, né, da inspiração do Espírito Santo, então, o meu cuidado inicial é explicar com clareza para as meninas que estão chegando como a gente se organiza. Você não pode prometer que vai visitá-la, você não pode prometer que vai levar alguma coisa para ela, você não pode. Não é necessário você tocar no assunto da dependência, né? Prestar atenção no tipo de testemunho que você vai levar. A gente vai estar ali para edificar, para encorajar. Então, algo que vai trazer à memória dela coisas que ela passou no passado é desnecessário, né? Então, a gente, graças a Deus, eu tenho
como eu recebo as cartas, às vezes formato e tudo mais, eu tenho também essa preocupação de, assim, no início, né, quando as meninas estão bem no início, às vezes eu dou uma lida, eu leio a carta, vejo se tem alguma coisa, se tiver alguma coisa assim que de repente fuja desse padrão, né, dessas orientações, eu converso, olha, pode fazer assim e tal. Eu procuro não influenciar no que a pessoa vai escrever, porque eu acho que a gente precisa estar livre para ser inspirado pelo Espírito Santo. Mas se tiver algo assim muito fora, né, daquilo, daquela realidade, daquele padrão que a gente está acostumado, a gente com jeito, né, converso, peço para que tenha cuidado, para fazer dessa forma ou de outra, mesmo para poder a gente ter sempre esse canal aberto, né? Porque eu penso assim, se a gente alguém confiou no início lá, aquela missionária confiou de que nós estaremos levando a palavra do Senhor. E a gente já tem feito isso durante todo esse tempo, então a gente não pode deixar com que isso se perca, né? Então a gente precisa ter sempre esse cuidado, e a gente tem essa preocupação, tem esse cuidado de sempre estar orientando, mas a maior de todas as orientações seja inspirado pelo Espírito Santo. Busque no Senhor, ore, se você quiser. Às vezes a gente orienta, né? Igual esses dias entraram pessoas novas e falaram, Grazi, como que eu vou escrever? Né? O que vocês costumam dizer? O que eu faço? Né? Eu oriento, não, ora ao Senhor. Se você tiver um versículo, um louvor que fale muito ao seu coração, que o Senhor está te impulsionando a colocar, escreva esse louvor, digite esse louvor, coloca um texto bíblico, fala o que aquele louvor, o que aquela palavra, né, gera no seu coração, e é isso, e vai fluindo, e você vai escrevendo as cartas, e é assim mesmo que a gente se organiza. Legal, legal. O cuidado, né? O cuidado com as vidas, né? Porque por mais que as pessoas elas carreguem as mazelas dela, são coisas que são feridas, né? E a gente precisa tratar. A Sim, gente nunca trata o ferimento passando ali, talvez, um ralador na ferida, não. claro A que gente não. passa um algodão, que é bem mais sensível, né? Para cuidar Exato. daquilo ali. É E a legal. preocupação, e a preocupação de você não fugir do objetivo, né? O seu objetivo é ser encorajadora. O seu E como objetivo você disse, a oportunidade de pregar o evangelho, né? isso, exato. Então, você tem que ter Legal, cuidado para você não legal. fugir disso. Você já falou que vocês receberam, em uma determinada ocasião, a resposta de algumas cartas, mas geralmente as mulheres elas que recebem as cartas, elas têm essa condição de responderem a quem enviou? Não, não tem. A gente não tem o retorno das cartas, né? Sim, elas não escrevem uma carta para a gente de volta. Mas a gente consegue ter esse retorno quando a gente visita elas, né? Então, quando a gente visita, a gente sempre ouve um testemunho, né? Do tipo, eu ia desistir. Aí no dia que eu ia desistir, que eu já estava querendo arrumar minhas coisas para ir embora, era o dia de receber a carta. E eu recebi uma carta de alguém dizendo: não desiste. Não, você não está sozinha, eu estou orando por você. E isso me impulsionou a ficar. É tão interessante, Tiago, como essa questão dos pães e dos peixes, de algo pequeno que Deus faz grande, que teve épocas de a gente visitá-las e as meninas falarem. Teve meninas que uma das meninas do projeto encontrou na rua e ela dizia: olha, eu tenho todas as minhas cartas guardadas, e quando eu me sinto fraca, eu volto a reler as cartas e tenho ali um encorajamento e a força para continuar. Então, eu não seria capaz de convencer ninguém, entendeu? Eu não seria, nenhuma de nós seríamos. Então, assim, eu tenho completa e total convicção que é o Espírito Santo que faz, não somos Amém. nós. A gente só está ali disponível, né? E é ele que faz, é bem interessante. Então, quando a gente visita elas, né? A gente tem a oportunidade de ter esse retorno, né? Das meninas dizerem, né? Nossa, como que foi importante. É muito interessante, toda vez que a gente vai lá, tem alguém que pergunta: quem é fulana? Quem é a Grazi? Porque a gente assina as cartas. A gente não sabe para quem escreve, né? Cada um, nós escrevemos a carta, a gente começa a carta como uma querida, preciosa, amada do Senhor, porque a gente não sabe para quem essas cartas vão ser direcionadas. Isso aí a gente deixa com o Espírito Santo, né? Eu envio as cartas para
para a Cristolândia por e-mail, as missionárias recebem, imprimem, e elas distribuem as cartas aleatoriamente para elas. Então, muitas vezes elas perguntam: quem é a Grazi? Ou então, quem é a Marisa? Quem é a Luciana? Né? Porque elas recebem, às vezes, mais de uma carta minha ou das meninas, e elas querem saber quem é essa pessoa que está escrevendo para mim. Né? É muito legal, muito Que bom mesmo, maneiro, muito que legal. gratificante. Você já respondeu, então, a próxima pergunta, né? Que, Meu Deus, eu estou como é que... antecipada, né? Não, mas isso é legal, que vai fluindo, né? Vai fluindo naturalmente. Como é que vocês fazem a confecção, né? Como é que é elaborado esse envio das cartas, né? Você me disse em off também que as cartas são digitadas, né? Algumas são escritas, né? Mas você disse que as que são enviadas são digitadas, né? Para uma melhor organização. Pode explicar um pouquinho sobre isso? Isso no início a gente bem no início do projeto, né, a gente enviava pelos correios, né? Eu ia, imprimia todas elas, aí tinha algumas meninas que eu tinha que moravam perto da minha casa, eu conseguia pegar essas cartas escritas, né, e mandar. Só que aí, com a questão da pandemia, a gente começou a ter muitas dificuldades. Teve meses que eu enviei assim, uns 3, 4 meses, e elas ficaram 3, 4 meses sem receber, porque os correios não estavam entregando. Então, a gente precisou mudar a nossa estratégia. Bom, então agora eu não vou enviar mais pelo correio, a gente vai enviar por e-mail. Né? E o que a gente faz? A gente, todos os meses, dá uma oferta para poder custear a impressão, né? O papel, o que elas gastam, né? A gente dá uma oferta simples, para que elas possam suprir essas necessidades, e todos os meses a gente envia. E na maioria das vezes as meninas escrevem mesmo, digitam, como eu falei, né? Às vezes digita ali mesmo no WhatsApp, mensagem para mim, ou então digita no corpo do e-mail, outras conseguem, né, fazer já lá no PDF. Então eu junto todas essas cartas, separo, né, pela quantidade de meninas que tem lá, e aí separo para as duas Cristolândias, né? Hoje a gente atende a Cristolândia Feminina de Guaratiba e a Cristolândia Feminina do Paraná, e eu faço esse envio pela internet mesmo, pelo e-mail, e elas recebem mês a mês, imprimem e distribuem para elas. É muito legal, porque quando elas têm oportunidades missionárias, né, elas gravam, né? As missionárias lá da Cristolândia Feminina de Guaratiba, nessa época da pandemia, fizeram uma caixinha de correio de papel, muito lindo, muito fofo. E aí elas colocaram as cartas lá, fizeram até aquele negocinho levantadinho, no caixa de correio americano que tem isso, né? Quando tá levantadinho. Que vem filme, né? Isso é igual no filme. E aí chamaram elas: olha, o correio chegou, porque as missionárias falavam para a gente que elas ficavam na expectativa do dia do correio. Elas ficavam esperando, ansiosas: é hoje o dia do correio? É hoje o dia do correio? E aí, como a gente passou a enviar por e-mail, então elas criaram, né, as missionárias, né, criaram esse momento para elas receberem. E de vez em quando também a missionária Raquel, que é a missionária que está lá no Paraná, manda, né, um vídeo delas recebendo. É muito gratificante esse trabalho. Eu estou sendo repetitiva, porque realmente é isso que está no meu coração, porque eu me sinto assim muito, muito, muito abençoada pelo Senhor, e eu sou muito grata a Ele por ter aberto os meus olhos, né? Porque assim, algo que eu posso me dedicar a fazer, e graças a Deus eu pude entender que o chamado do Senhor da minha vida eu posso exercer de várias maneiras, e glória a Deus por eu ter encontrado essa maneira de exercer esse ministério, de anunciar o nome do Senhor. Amém. Você também já disse isso um pouco para a gente, mas vamos detalhar um pouco mais. Além dos envios das cartas, os projetos que vocês realizam também envolvem outras ações, né? E aí, você pode dizer para nós, né? Você disse sobre o chá, você falou sobre uma outra ação também. E aí pode dizer para nós como é que funciona essas outras ações, né? Primeiro Legal. tem que ter o contato com a carta, e aí depois abre espaço para fazer as ações, ou muitas vezes vocês não fazem nem a carta e já fazem a ação. E aconteceu isso na questão da Cristolândia de Madureira, né? Da centro de triagem. Então, são pessoas que a gente não tinha como mandar cartas, né? E talvez nem seria eficaz na questão delas, e nós começamos com a ação. Mas as ações começaram dessa necessidade que a gente teve de visitá-las, né? Então, a gente escrevia lá, passamos anos escrevendo as cartas para elas, e no nosso coração, a gente precisa conhecer essas meninas, a gente precisa ter esse contato. E, assim, é algo muito maravilhoso, porque
essa proximidade tornou a gente ainda mais sensível para as necessidades, né? Então, na proximidade com elas, a gente viu, pô, a gente pode fazer algo mais, a gente pode agregar mais, a gente pode trazer. E a nossa intenção é sempre, vamos trazer, então, agora, elas estão cheias de memórias do seu passado, de tristeza, de abandono. Então, a gente precisa gerar novas memórias para essas mulheres, né? E aí nós começamos a fazer. Hoje, a gente tem pelo menos um encontro por ano com elas, né? A gente faz algo assim. Esse ano nós fizemos o encontro com o noivo, né? No final do ano passado, eu conversando com a Marisa, eu falei assim, Marisa, eu estava pensando em fazer algo assim, e é sempre assim, né? A gente imagina, sonha e pensa assim, nossa, a gente não tem dinheiro para isso. E a gente começa a orar, vai vendo a provisão de Deus, a provisão de Deus, quando a gente percebe, a gente está com tudo assim pronto e o Senhor levanta pessoas para ofertar, para poder ofertar os seus serviços, e a gente consegue fazer. Esse ano nós fizemos um encontro com o noivo, que foi uma festa, tipo de casamento mesmo. Nós alugamos um salão, contratamos buffet, nós conseguimos doação de roupas de festa para elas, sapato, maquiagem, cabelo. Então, a gente separou um dia, preparou elas para ir para uma festa de casamento mesmo. Só que esse encontro não era com o noivo humano, esse encontro era com o noivo perfeito, que é Jesus. Legal. Então, nós fizemos essa festa com ornamentação, com mesa, com buffet, e a gente, com uma ministração, claro, né, sobre quem é o verdadeiro noivo, quem é o noivo perfeito, sobre como o Senhor desejava que elas tivessem essa oportunidade de mudança, e graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nesse evento, algumas delas entregaram suas vidas ao Senhor, e foi, assim, muito legal. Então, a gente procura, uma vez por ano, fazer esses trabalhos, né? No ano passado, nós fizemos na Igreja de uma das meninas, que foi na Igreja da Marisa, a Igreja Batista Monte da Fé, se não me engano. E aí o pastor, né, muito graciosamente cedeu o espaço da igreja, a igreja um espaço bem legal, e nós fizemos um jantar para elas, né? Nós tiramos elas de dentro lá da Cristolândia, claro, né, com a autorização, com todos os cuidados necessários, e aí nós levamos ela até esse lugar que nós preparamos um jantar. E aí nós fizemos mesa posta, com taça, com tudo que tinha direito para uma festa, e nós tivemos uma tarde maravilhosa, com a ministração da palavra. O tema no ano passado foi: há alguma coisa impossível para o Senhor? Então, a gente trouxe uma pessoa, né, a Liliane, que era uma jovem, ela e o esposo dela eram dependentes químicos durante muitos anos, passaram por situações muito difíceis, e o Senhor restaurou a família deles, restaurou a vida deles. Então, eles foram, e a Liliane foi para dar o seu testemunho, e foi com toda a família, e foi, assim, uma esperança, né? Bom, olha só, o que Deus fez na vida da Liliane pode ser feito na vida de qualquer outra pessoa que desejar esse encontro. Foi algo extraordinário. Nós fizemos também um jantar, né, que tem para você antes do jantar para ela, um chá, né, de mulheres para elas. Então, a gente sempre utiliza das ferramentas que a gente tem, né? O que uma mulher gosta de participar, onde uma mulher gosta de estar, né? Onde eu me sinto feliz de estar. Uma mulher adora estar maquiada, arrumada, penteada, com uma roupa nova para uma festa, né? E é bem interessante, porque em todos esses eventos nós tivemos testemunhos dessas meninas, em todos eles, né? No primeiro, no chá de mulheres, a gente teve essa questão, né, das meninas dizerem: bom, eu nunca usei uma xícara. É a primeira vez que eu vou usar uma xícara, né? Nós fizemos questão de fazer. A Marisa, ela é excelente nesse trabalho, decoração, as ideias dela são extraordinárias, então ela se empenhou, montou uma mesa com xícara, com café, ornamentação, tudo lindo. E elas disseram: nossa, é a primeira vez que eu uso uma xícara. Uma coisa que, assim, para a gente faz tanto parte do nosso cotidiano, é tão assim, né? E outras, né? A questão da comida. No jantar também teve um testemunho assim, né? Bem impactante para a gente, porque a Marisa, né, como excelente tudo que ela faz, ela falou assim: Grazi, eu vou fazer umas águas saborizadas, mas a nossa intenção é mais ficar bonito do que beber, porque muitas pessoas nem gostam, né? Aquelas águas, né, com mato dentro, com limão e tudo mais. E aí ela falou assim: não, eu vou fazer para botar numa vasilha bonita, porque para ficar bonito na mesa, né? E quando uma das meninas chegaram, né, dessas meninas das acolhidas, e falaram assim: ué,
essa água aí é pra gente? Aí a menina falou, é para vocês. Ela começou a chorar. E aí a pessoa que percebeu, né, falou assim, o que está acontecendo? Você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Aí ela contou uma história muito triste, que ela falou que durante um tempo ela foi funcionária de uma pessoa, e nessa casa eles sempre faziam esse tipo de água, e uma vez ela ficou curiosa, pediu para provar um pouco, posso tomar um pouco dessa água? E essa pessoa disse para ela, isso é muito caro para pessoas como você. Você não pode beber essa água, porque essa água não é para você. E quando aquela mulher entrou naquele lugar e viu aquela água, alguém disse que era para ela, ela pensou, como vocês fizeram um negócio tão caro para mim? E nem era, né? Na verdade, ali foi montado na hora. Alguém foi lá, minha vizinha tem esse matinho que dá para colocar. E assim, a grande questão é que é uma coisa assim. Então, como que Deus é bom, né? Como o Senhor, ele prepara as situações. Foi o Senhor, Tiago, eu não duvido no momento disso. Foi o Espírito Santo que falou para Marisa, Marisa, coloca essa água aí. Ela achou que era para enfeitar, mas o Senhor queria alcançar o coração daquela mulher. Uma coisa tão simples, uma água saborizada, né? E aí, quem ali presenciou essa situação pode falar, não, você pode beber à vontade, tudo para vocês. E assim, elas ficaram felizes de usar uma taça, de sentar à mesa, né? E então a nossa intenção é sempre ter essa oportunidade de criar essas novas lembranças, né, para essas mulheres. Depois, quando a primeira vez que nós recebemos uma carta de volta para elas foi esse ano delas, as missionárias, né, lá da Cristandade Feminina de Guaratiba, reuniram as meninas, né, depois do nosso evento lá, do Encontro com o Noivo, e pediram para que elas escrevessem cartas para nós. E foi, assim, extraordinário, né? Eu, quando comecei a ler, geralmente eu leio primeiro porque eu que busco, né? E pronto, já me desidratei de tanto chorar, porque, assim, é incrível o que o Senhor faz. Em uma das cartas, uma das meninas falaram assim, o meu pai, ele não pôde me proporcionar uma festa desse tipo, né? Eu acho que ela quis dizer que era uma festa de 15 anos, algo do tipo, e vocês puderam dar para mim aquilo que meu pai não me deu, não pôde me dar. Uma outra menina falou assim, olha, foi muito legal, porque quando eu fui lá antes, levei as roupas para elas experimentarem, para saber o que cabia em quem, né? Deixou tudo certinho. E teve uma das meninas que tudo que eu levei ficou perfeito nela. O sapato ficou perfeito, o primeiro vestido que ela vestiu ficou perfeito. E ela falou que aquilo mudou, deu a ela uma visão de autoestima. Ela se viu bonita, se viu arrumada, e ela nem lembrava que ela poderia estar bonita daquele jeito, né? Ela não lembrava. E ela falou que aquela festa, aquele momento, para ela foi como se fosse uma recompensa, um recomeço. Por quê? Durante muitos anos da vida dela, ela não era convidada para as festas, por causa da condição dela. Ela falou, muitas vezes eu estava muito drogada, largada pela rua, não tinha condições de ir, e muitas vezes eu nem era chamada, porque as pessoas já sabiam que eu poderia arrumar uma confusão, né, e estragar a festa. Então, aquele momento foi a oportunidade que eu tive de poder estar num lugar, numa festa feita para mim, sendo participante daquele momento, né? E assim, esses testemunhos, né, são gratificantes. Acho que eu já estou me antecipando aqui também, mas Eu ia falar isso, eu não vou fazer a pergunta dos testemunhos mais. Mas tá assim, ótimo. é muito, muito, muito gratificante. Aí a gente pode ter esse retorno de uma carta, né? Eu escaneei todas, coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp. E assim, as meninas ficaram muito emocionadas também, as meninas que são colaboradores do projeto, porque a gente, é o que a Luciana sempre fala, né? A gente pensa assim e Deus faz assim. Às vezes o nosso recurso é muito pequeno. Eu lembro que no início desse ano, quando nós nos reunimos para poder montar a agenda desse ano, a gente começou a pensar em várias coisas, ai, nossa, festa e tal. Quanto que você tem no caixa? Muito pouco, não daria para fazer nem metade daquilo. E aí, quando nós começamos a sonhar e planejar, colocar esses sonhos diante do Senhor, porque, assim, o projeto de recursos, os recursos que são usados nos projetos são os nossos próprios recursos, né? A gente tem até uma mensalidade muito, assim, de R$ 10 que as meninas dão quando podem, que é para custear mesmo essa oferta lá da impressão das cartas. Então, a gente não tem... o dinheiro que a gente tem é o dinheiro dos nossos próprios recursos, né? E o Senhor sempre, né, motiva as pessoas a doarem. A gente faz também alguns sorteios, né? Alguém oferta alguma coisa, ou pensando em alguma coisa, a gente faz o sorteio com a intenção de levantar recursos para a gente conseguir fazer todo esse trabalho para elas.
E sempre quando tem alguma necessidade, né? Quando a Cristolândia tem alguma necessidade, que eles trazem até nós, a gente se movimenta, levanta pessoas para poder ajudar, tentar suprir essa necessidade, né? Com alguma oferta, o que for necessário. Legal, muito bacana. Quando você falava, eu lembrei que você falou lá no início, né, sobre construir memórias e realmente agregar valores dessas mulheres. E foi como você falou, são pequenas ações que vocês fazem, ações simples, mas que geram grandes momentos, né? Grandes, marcam a vida dessas mulheres de uma forma que as cartas elas são uma forma de motivar, palavras de motivação, né? E as ações elas são momentos onde que mudam de fato ali a vida dessas pessoas. Muito legal, muito bacana. Eu vou fazer a outra pergunta. Tem Uhum. uma pergunta na frente, mas eu vou pular ela para fazer ela depois que tem a ver um pouco com isso aí que a gente está falando. Como é feito o contato inicial e que tipo de instituição pode vir a receber esse tipo de ação, de cartas, essa ação que vocês fazem? É, legal. Hoje em dia, né, o nosso projeto foi evoluindo por causa dos testemunhos, né? A gente começou trabalhando na questão de feminino de Guaratiba, né, que foi onde a Ju iniciou o projeto. E aí, conforme a gente foi tendo contato com missionárias, né, que passaram por lá, elas foram enviadas para outros lugares, né? Por exemplo, a Raquel era uma missionária lá de Guaratiba, que foi enviado lá para o Paraná, e aí ela falou, poxa, vocês podem mandar as cartas para cá também, porque elas foram vendo, né, que era de uma forma, de certa forma, eficaz lá no cuidado com as meninas, né, um apoio, e aí nós passamos a enviar as cartas para a Cristolândia do Paraná. E aconteceu a mesma coisa lá no Centro de Tiragem de Madureira, né? A Laiane, se eu não me engano, a missionária que era lá da Cristolândia de Guaratiba, foi enviada para lá, para o centro de recrutamento lá de Madureira, e ela falou, Graça, vocês fazem um trabalho tão legal para os meninos de lá de Guaratiba, será que eles não conseguem fazer alguma coisa parecida para as mulheres que ainda estão em situação de rua? E a gente, assim, toda vez que chega, o nosso coração, eu já falei, né, meu coração missionário, eu amo anunciar a palavra do Senhor, então sempre que me surge uma oportunidade, eu primeiro penso assim, por mim tá tudo ok, eu falo com as meninas, ó, um desafio novo, vocês estão juntos, estão Não tem nenhuma comigo, a burocracia. gente não tem, Não tem. se tem oportunidade, né, é claro que a gente tem os lugares que nós atendemos hoje são, né, decorrentes desse primeiro contato que a gente teve lá no restaurante feminino de Guaratiba, mas a nossa preocupação sempre estar no buscar, né, ajudar lugares sérios, né, que infelizmente a gente sabe que não são todos os lugares que são sérios, que tem o verdadeiro cuidado. A gente já teve experiências ruins também, né, porque no nosso coração a gente quer levar essa palavra ao máximo de pessoas que nós pudermos, né? E já teve situações de nós oferecermos esse projeto para outras instituições, né? E essas instituições disseram assim, a gente não precisa de papel, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de oferta, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né, de buscar. É claro que existem muitas pessoas necessitadas, mas a gente precisa estar vinculado com lugares que são sérios, que vão dar o devido cuidado, né, e vão entender esse projeto como uma ferramenta mesmo nesse tratamento desse cuidado. Eu entendo que é uma ferramenta de apoio, né, porque o trabalho que esses missionários, essas instituições têm, assim, é surreal, né? É um desafio muito grande. Só nesse tempo que a gente convive, né, assim, com eles, quando visita, a gente vê que é muito desafiador, né? Então, a gente entende que a gente está ali como um braço, uma ajuda, né? Um colaborador. Uma colaboração para esses lugares que Sim. já têm assim, tantas demandas, né? Mas a gente procura, né? A gente hoje trabalhando em lugares que nós fomos indicados para trabalhar, mas o nosso coração deseja espalhar isso para onde, se houverem mais instituições, até né, de repente, decorrente desse vídeo, se tiver alguém que se interesse, pode entrar em contato. Se a gente tiver a oportunidade de contato, a gente vai anunciar o evangelho para onde for. Inclusive, foi por causa disso que a gente iniciou nossa página, né, lá no Instagram, a página do projeto, né, Edificando por Cartas,
como uma orientação também de uma das missionárias lá da Cristiana de Guaratiba, O arroba é esse? O arroba é isso, esse, né? Edificando por cartas. isso aí. A missionária falou assim, até a Tainá, ela falou assim, Graça, por que vocês não fazem o Instagram? Porque com o Instagram as cartas vão alcançar muito as pessoas, né? E aí eu falei assim, nossa, não tinha pensado nisso. E aí nós conversamos, e aí a Luciana se empenhou já em fazer, e hoje o nosso Instagram está todo vapor lá. E aí nesse Instagram a gente coloca trechos de algumas cartas. Então, as cartas que a gente escreve, a Luciana vai lá, seleciona alguns trechos e posta, né? E compartilha, uma forma de nós também anunciarmos o evangelho para outras pessoas, né? A gente não tem nem noção de quanto a gente está alcançando, mas a gente está trabalhando para que as sementes sejam lançadas, né? E ora para que caiam em terras férteis. Glória a Deus, glória a Deus. Que habilidades você considera imprescindíveis para a pessoa que quer trabalhar, né, com a edificação através dessa área da escrita, no caso? Primeiro, ser alguém que ame, né? Que ame pessoas, né? Porque é o que a Bíblia fala, né? Se você não tiver amor, não adianta nada. Então, você pode ser uma pessoa muito habilidosa, um escritor, um best-seller por aí, mas se você não tiver a inspiração que o Espírito Santo traz, e se você não tiver o amor por pessoas, não vai fazer, né, muita diferença nesse caso. Então, acho que o primeiro de tudo é ser alguém que ame pessoas, né? Que esteja disposta a anunciar a palavra do Senhor através da sua escrita. É o que eu falei antes, mesmo que você tenha uma certa limitação, né? Se você dedica se empenha, se dedica, claro, a gente precisa sempre procurar o aperfeiçoamento, né? Se eu quero fazer algo com excelência, então eu vou ler mais, me inspirar mais, buscar mais do Senhor. Mas, assim, eu acho que o imprescindível é você amar vidas, é você buscar no Senhor a sua fonte de inspiração, é você ter compromisso, porque a gente também, né, foi o que eu falei, a gente não pode deixar falhas, a gente não pode ser mais uma pessoa que vai falhar com elas. Então, você precisa ser uma pessoa que queira mesmo, você quer se dedicar, você quer te dar um tempo, abrir mão ou empenhar uma parte do seu tempo para escrever, você tem esse desejo, então fazer isso com dedicação, com constância. Não é uma coisa que eu posso fazer hoje e amanhã, talvez, lembrei, vou fazer uma carta uma vez no ano. Não. Você precisa entender que é um compromisso que você está assumindo, que você precisa ter constância, porque é o que eu sempre falo com as meninas, né? Todos os meses elas esperam com expectativa. Elas têm expectativa de receber a carta, né? Então, eu não posso frustrar, eu não posso ser mais alguém que vai trazer frustração para aquela mulher. Eu preciso ser alguém que vai dedicar os meus dias para poder levar essa palavra, esse encorajamento para elas, né? Então, é isso. Amar pessoas, ser inspirado pelo Espírito Santo, buscar nisso no Senhor e ser alguém comprometida, né? Comprometido com o que você se dedica, né? Se propôs a fazer. Agora, para um grupo de pessoas que queira iniciar um projeto como esse, né, de edificação por escrita, quais são os cuidados, né, imprescindíveis aí que você, na sua experiência, pode trazer para nós? Eu acho que primeiro de tudo, né, eu não sei falar isso, né, estar em oração, pedir a orientação do Senhor e procurar unir pessoas comprometidas e ter o cuidado que eu falei anteriormente de estar de empenhar essa dedicação em instituições sérias, né? Que você vai encontrar, você vai poder ver o cuidado daquelas pessoas, você vai poder ver que aquelas pessoas estão sendo tratadas da maneira correta, da forma correta, né? Você precisa estar vinculado com lugares, instituições sérias que essas pessoas vão ser tratadas e cuidadas do jeito que precisam ser, né? E a outra coisa que para mim é imprescindível também é você estar sobre uma liderança. Você precisa estar debaixo de liderança de um líder e de outro, de um pastor, de uma pastora, que seja. Você precisa pertencer a uma igreja, porque foi o que eu falei, né? Você só vai dar alimento saudável se você se alimentar saudavelmente, né? Então você precisa estar ali, embasado pela palavra, sendo cuidado por alguém. Quando nós fomos agora fazer esse trabalho lá em Madureira, eu pedi
a autorização dos meus pastores, eu pedi a cobertura espiritual deles, né? Porque a gente precisa disso. Quando a gente vai lidar com uma pessoa que está lá em situação de rua, a gente espiritualmente, né? Existem coisas acontecendo ali, ações espirituais ali na vida daquela pessoa. Então a gente precisa, até para que o nosso serviço seja eficaz, até para que o nosso trabalho seja eficaz, a gente precisa estar revestido pelo Senhor. Então é imprescindível, né? As meninas que fazem parte hoje do nosso grupo, né? Todas elas, eu sempre procuro uma referência. Quem faz parte do grupo? Né, começou ali pelo grupo iniciado pela Ju, aquele grupo, algumas pessoas saíram, algumas estão desde o início, mas muitas outras pessoas chegaram. Então, o que eu procuro? É alguém da minha igreja, né? Alguém que eu tenho contato, ou muitas vezes não são pessoas que eu conheço, mas são pessoas conhecidas das outras meninas do grupo, um familiar, um amigo. Então, se a pessoa chega assim, a gente procura saber, bom, de que igreja você pertence, né, para poder entender, para aquela pessoa entender que você precisa realmente estar debaixo dessa autoridade para poder ser saudável, você entender que aquela pessoa está saudável para poder exercer esse ministério, né? Então, eu acho que as pessoas que desejarem iniciar, eu super encorajo, eu acho que é desafiador, né, a questão da constância, porque a gente muitas vezes tem dificuldade de ser constante em algumas coisas na nossa vida, mas é muito gratificante, porque é uma oportunidade sim, excelente que você tem de dedicar momentos da sua vida, de ter do Senhor esse retorno, né? Eu não estou falando de retorno em bênçãos, eu não estou falando de nada disso, estou falando de retorno em você ver alguém edificado, você vê alguém reestruturado, você vê alguém mudando de vida, você encontrar com alguém na rua, saber que aquela mulher ontem estava lá, aprisionada pela dependência, e hoje ela é uma mulher que pode andar dignamente pela rua, pode trabalhar, tem a sua casa, muitas delas são privadas do convívio dos seus filhos, da sua família, e agora você encontrar com elas e saber que elas estão de volta com a guarda dos seus filhos, isso é extraordinário, né? Então, eu indico para as pessoas, né? Copiem, façam. Se você tem a oportunidade, junta jovens da sua igreja. Eu também assim acho interessante, porque lá na Cristolândia de Madureira, a gente pode também, né, você tendo uma carta, eu acredito que ele se organizou assim, indicando, né, de indicação do seu pastor, você pode oferecer um dia seu de trabalho, você pode ir lá num dia, olha, o que vocês estão precisando de ajuda? Eu acho isso muito importante, porque a gente precisa, Tiago, sair da bolha, das quatro paredes da igreja. Eu acho que a gente passou por muito tempo, entendendo, infelizmente, nem erradamente, né, que a vida cristã é essa. Eu levantei minha mão, aceitei Jesus, eu sou salvo, agora eu vou sentar aqui no banquinho da igreja e esperar Jesus voltar para me levar. Só que a gente tem responsabilidades, o Senhor chamou a gente para exercer esse ministério, a gente vai ser cobrado. Quantas pessoas passam por mim no ônibus? E eu me cobro, né? Eu estou falando assim, eu não estou me colocando à parte, não, porque eu sei que eu faço pouco, eu poderia fazer mais. Mas eu me cobro. Quantas pessoas passam por mim no ônibus? Quantas pessoas trabalham comigo, estudaram comigo, são meus amigos, ou às vezes membros da minha família, e quantas vezes eu tive a oportunidade de pregar a palavra para essas pessoas e às vezes eu deixo passar, eu perco essa oportunidade, porque eu estou distraída, porque às vezes eu estou tão focada, né? A minha vida, né, cristã, nossa, isso aqui eu sou cristã, vou na igreja, domingo, quinta, eu vou na escola dominical, eu faço várias coisas na igreja, tá. E ganhar almas para o reino do Senhor, tá? E essa mudança que o Senhor fez na sua vida, você anunciou, você contou para alguém, você testemunhou, então eu acho que a gente precisa abraçar todas as oportunidades que nós tivermos de anunciar o nome do Senhor. E se o Senhor se esse vídeo, né? A minha oração foi essa, eu conversei com as meninas, estejam em oração por mim, porque a intenção do meu coração não é só anunciar o que a gente faz, porque eu sei que não é por nós mesmos, né? Pela misericórdia do Senhor. É de alguma forma incentivar você que está assistindo esse vídeo, que vai assistir, a também se dedique, pede ao Senhor, me dá uma estratégia, porque existem várias maneiras. Você é uma enfermeira, você está ali dentro de um hospital, se você é uma anunciadora do Evangelho
do Senhor, uma serva do Senhor, você pode mudar o dia de alguém, você é um professor, você está ali diante de crianças, adolescentes, adultos, você pode mudar a realidade de alguém, a visão de alguém sobre o reino, você pode anunciar o Senhor, o evangelho do Senhor, você é um motorista de Uber, seja lá o que for, onde você estiver, você pode ser um anunciador da palavra do Senhor, e assim, a gente não pode perder todas as oportunidades que nós tivemos para exercer essa ordenança do Senhor. Legal, e nada mais é do que uma ferramenta, né? O projeto é uma ferramenta, Sim, os dons são ferramentas que o Senhor nos capacita, mas quem tem que tomar a iniciativa, quem tem que ter a atitude, somos nós, né? Quem tem que exato. ir, somos nós, né? Independente de qual seja a ferramenta, né? Vocês tiveram essa inspiração do Senhor, e às vezes as pessoas elas esperam ter uma inspiração como essa, ou ser inserido num grupo como esse para fazer aquilo que é mais simples, às vezes, que é só anunciar Verdade. na sua vida cotidiana, né? Você já compartilhou alguns testemunhos aí, foi acho que uns 3 aí testemunhos, mas eu vou te dar a oportunidade aí de você destacar algum que tocou o seu coração nesse processo aí, nessa caminhada, junto É, das mulheres. assim, tiveram vários, né? Eu já deslistei alguns para vocês antecipada, mas assim, teve no nosso encontro em 2019 nós fizemos o chá, se eu não me engano, aí no 2020 veio a pandemia, a gente não pôde estar com elas. Nós fizemos um chá online, fizemos um encontro online, preparamos, mandamos as comidas lá para elas, preparamos todo ali o contexto, e sem a gente poder ir, né? E em 2021, se eu não me engano, 22, a gente pôde visitá-las, e a gente fez um dia de beleza, uma tarde com um lanchinho para elas. E aí, nesse dia, uma das meninas quis falar, tem até esse testemunho lá no nosso Instagram. Ela quis, né, ela pediu a oportunidade para dizer como ela se sentia e qual, né, ela receber as cartas. E nesse dia foi muito emocionante. Ela até perguntou, né, quem é a pessoa que escreveu as cartas para elas, né, que às vezes calha dela receber mais de uma carta da mesma pessoa. E ela começou a dizer, e ela quis correr, foi lá, a gente gravou ela falando, né, ela pegou a carta dela, falou quem escreveu, ela começou a dizer que em muitos momentos ela estava com muita vontade de desistir, que é um processo muito difícil, e todas as vezes que ela pensava em desistir, ela recebia uma carta, e aquela carta encorajava a ficar, e é muito engraçado, porque a própria missionária falava, né, pra gente, que elas perguntavam assim, missionária, fala a verdade, a senhora fica ligando para as meninas para falar aquilo que a gente está precisando ouvir, né? Fala a verdade. A missionária, não sou eu que ligo. Quem conta é o Espírito Santo, não sou eu que estou contando nada. E nesse momento, essa menina quis falar na frente de todo mundo, ela leu a carta, e ela testemunhou, né, de como a carta estava fazendo diferença para ela, como ela estava tendo forças para continuar no projeto. Outros momentos interessantes que nós passamos também foi uma das meninas do nosso projeto encontrar uma ex-acolhida no seu cotidiano, da sua vida normal, e ela reconhecer na rua, né, e abraçar e falar que estava bem, estava feliz, que tinha conseguido um trabalho, que tinha todas as cartinhas guardadas e que as cartas fizeram diferença na vida delas, né? E esses testemunhos também que eu já contei antes, né, sobre a questão de coisas simples do nosso dia a dia poder proporcionar, né, uma nova memória, né, poder dizer para elas, né, nossa maior intenção, Tiago, mesmo é que aquelas mulheres se vejam como Deus a vê, como Jesus a vê. Elas são alvo do amor do Senhor, tanto quanto nós somos, né? Mesmo no pior dia da vida delas, em que elas estavam no fundo do poço, elas sempre foram alvo do amor do Senhor. E assim, a nossa intenção é fazer com que elas entendam isso, né? Que elas aprendam, que elas, se foram ensinadas um dia, esqueceram, que elas sejam lembradas, e se elas nunca souberam disso, que elas ouçam e reconheçam e se vejam como alvo de amor de alguém, né? Se vejam como alguém que tem valor. Existe alguém que escreveu uma carta para mim, às vezes elas dizem, né? Quando a missionária vai entregar a carta, muitas vezes fala, mas para mim? Quem escreveu para mim?
né? Quem me mandou isso? Não, alguém escreveu para mim. E aí, muitas vezes, nas cartas, a gente coloca, olha, eu estou orando por você, você não está sozinha, a gente está em oração. Ou então, nossa, que bom que você está aqui ainda, que bom que você não desistiu, que bom que você está vencendo mais um dia. Assim, esses testemunhos, né, que nos mantém, assim, nos anima, né? Até na última vez que nós fomos lá, foi no dia 29 de julho, se eu não estou enganada. Nós fomos lá em Madureira para fazer esse trabalho com as mulheres ainda em situação de rua. A gente teve um momento assim, de muita alegria, porque a gente ficou pedindo, Senhor. Eu sei que a palavra diz, né? Que alguns vão lá, preparam a terra, né? Outros lançam a semente, outros vão lá, vão molhar a sementinha, e outros vão colher, né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de colher a semente que plantou. A gente ficou assim pedindo ao Senhor, Senhor, nos permite ver semente, nos permite ver os frutos, que a gente tenha assim que aconteça algo assim de forma sobrenatural que a gente entenda. Bom, é por isso que Deus trouxe a gente aqui. E aí, na última vez que a gente foi lá, uma das meninas, né? É muito difícil, a missionária até disse que é muito difícil eles quererem sair dessa situação de rua, né? Aquela questão que eu falei, né? Eles entendem que não vai ter, não tem mais nada para mim. Às vezes o que eu entendo, né, que eles chegam no fundo do poço tão grande que pensam, bom, aqui é o meu limite, eu não vou conseguir sair, vou acabar a minha vida aqui. E é muito difícil eles terem esse entendimento que pode ter essa mudança e aceitarem esse tratamento, né? E aí, no momento, uma das meninas, né, no final, a gente usou a estratégia esse ano de nós escrevermos cartas evangelísticas para elas, e aí nós fizemos esse momento de sentar com elas, frente a frente, olho no olho, e lemos as cartas, e ministramos a palavra do Senhor para elas, e uma das meninas disseram, eu quero ser tratada. E aquilo trouxe uma alegria no nosso coração, né? E a missionária disse que muitas vezes elas, por mais que naquele momento ali ela possa ter até de repente falado da boca para fora, isso para mim foi um sinal do Senhor de que alguma semente foi lançada, né? Tem uns procedimentos que precisam ser feitos. A missionária falou assim: infelizmente muitas delas às vezes dizem que quer, depois voltam atrás, desistem, mas eu entendi aquela situação como o Senhor dizendo: olha, eu posso fazer. Né? Não é a sua capacidade, não é o que você faz, mas eu atendo orações, né? Então, aquele momento em que aquela mulher disse, não, eu preciso, eu quero mudar de vida, para mim foi um sinal do Senhor. Eu oro para que, em algum momento, ela queira mesmo, todas as mulheres que passaram por nós nesses dias, né, queiram realmente esse tratamento, sejam também alcançadas pelo Senhor, tenham suas vidas transformadas e mudem, né, a vida de outras mulheres, né? Como a Liliane, que foi, né, quem testemunhou no ano passado, que tem uma história como a dela, né, de uma família restaurada. Hoje eles são obreiros na casa do Senhor, trabalham assim, têm a família, os filhos, todos juntos. Então, o desejo do nosso coração é que essas mulheres possam também usufruir, né, dessa mudança de vida que o Senhor tem para todas elas, né, para todas nós, né? Você já nos deu a entender, você já nos deixou entender aí como é importante, né, esses projetos em instituições. Mas eu gostaria de ouvir, né, qual é, na sua concepção, qual é a importância, né, de ter projetos como esse em instituições sociais? Eu acho que, como eu falei, né, pode ser um braço de ajuda, né, um braço de apoio, porque você como, né, a pessoa nunca nem foi vista por ninguém. E aí ela recebe a carta de alguém que disse que se importa com ela, e aí no próximo mês ela recebe a outra carta, talvez da mesma pessoa, de outra pessoa, dizendo, não, eu estou orando por você, você não está sozinha. Então, um braço de apoio. Eu vejo o nosso projeto como um apoio, né, para essas instituições, né, para agregar mesmo, para levar a palavra e, assim, dentro das demais instituições, além dessa questão das cartas, né, que é o nosso trabalho principal, essa oportunidade de poder suprir as necessidades de alguma outra forma, né, nós nos dedicamos a fazer, eu acho muito importante, porque o que eu percebo, né,
não posso falar com muita propriedade, porque eu não vivo no cotidiano deles ali, né, dos missionários locais, de pessoas que trabalham com instituições dessa forma. Mas, assim, um pouco que a gente convive e percebe é que elas precisam estar o tempo todo em atividade para suprir, né? Elas precisam estar ativas, elas não podem estar ansiosas, elas precisam sempre estar ali tendo essa motivação e sendo impulsionada a fazer outras coisas para que elas tenham condições de produzir outras coisas e não ter a lembrança, a necessidade, né? A lembrança dessa sua necessidade, né? Que no início é física, né? Pelo próprio consumo, mas também psicológica, né? Da necessidade de suprir aquela falta, aquilo, né? De algo que para ela, em determinado momento, trouxe um alívio, uma falsa sensação de alívio, né? Para ela, para elas. Então, é uma oportunidade até de as nossas atividades com as visitas, com as oficinas, é uma oportunidade de manter essa atividade, né? De trazer para elas novas memórias, de mostrar para elas que elas são capazes de produzir também, né? A questão das oficinas, né? Quando nós fazemos no ano passado, a gente também fez uma oficina, até esqueci de comentar, a gente fez uma oficina de pizzas. Então a gente foi lá, uma das meninas, a Renata, do nosso grupo, trabalha, né, com salgados e tudo mais. Eu falei, Grazi, eu posso ensinar. Então, nós levantamos ofertas, compramos todos os materiais e foi, assim, muito legal. Todos esses trabalhos estão lá no nosso Instagram, quem quiser lá pode ir lá ver as fotos. E nós fizemos um avental para elas e elas ficaram todas felizes porque elas produziram as massas, prepararam os recheios, nós assamos e comemos, a melhor parte, né? E a gente pode comer ali junto aquelas pizzas, mas a gente viu elas empenhadas em aprender, por quê? Porque elas precisam entender que elas podem ser produtivas, que elas podem fazer ofícios que vão trazer rendas para que elas possam retomar a sua vida, né? E é muito interessante porque o que eu percebo da Cristolândia, né, que é um trabalho excelente, né? As Cristolândias é da Igreja Batista, né? E eles fazem um trabalho assim muito excelente que eu vejo que elas têm atividades, muitas atividades. Em alguns momentos elas visitam outras igrejas, elas têm um grupo que elas fazem coreografia ou cantam, elas recebem a visita de várias igrejas para uma tarde, para um lanche, para um momento de edificação. Tem várias pessoas que se voluntariam para ensinar elas a fazer o cabelo, a fazer um crochê, a fazer alguma alguma atividade, né, atividades manuais, a gente acompanha, né, tem pessoas que se voluntariam para ensiná-las, né, o ensino mesmo, de aprendizado, português e tudo mais. Então, você vê que é um projeto assim que cuida de todas as áreas dela, muito bem organizado, muito bem estruturado, e existem muitas pessoas voluntárias, né, que vão lá e dedicam. Bom, o que você sabe fazer? Qual a sua atividade? Eu sou designer de sobrancelha. Poxa, você pode ir lá ensinar elas, porque é uma atividade que vai ter que ela pode usar como retorno monetário para poder dar continuidade à sua vida, porque muitas delas, né, por causa da dependência, param de trabalhar, param de estudar, vivem mesmo, né, à margem, então você tem a oportunidade de doar. Então, de repente, eu não quero escrever carta, mas você é uma cabeleireira? Você consegue ensinar alguém a fazer uma escova, fazer um cabelo? Você é um professor, você tem tempo livre, você consegue dedicar um pouco do seu tempo para ensinar aquela menina? Você é a pessoa dos artesanatos, você é a pessoa que sabe fazer lá o seu tricô, o seu bordado, que seja, você pode ir lá levar o seu conhecimento como oferta para aquelas meninas e você vai estar contribuindo para a recuperação delas, né? Você vai estar agregando com alguma coisa e trazendo até uma esperança, né? Sim, Uma mudança de perspectiva. Legal, legal. Ou seja, sim, não somente não somente por um lado, né? Não somente com uma ação, mas com aquilo que você tem, você pode colaborar, você né? tem. E isso faz toda a diferença para elas, de total importância para elas, porque muda a vida delas, né? Legal. Exatamente. Agora, tratando-se de igreja, a gente já está terminando, né? Temos mais duas perguntas aí. Mas agora, voltando para esse lado, voltado para esse lado da igreja local, da igreja, no caso, você acha que as igrejas, né, no geral, elas têm condições ou elas devem
ou elas podem, né? Você acha, qual é a sua opinião sobre isso? Investir em projetos como esses, e aí, no caso, já seria mais voltado para dentro da igreja, né? Para os convertidos, para os novos convertidos, para pessoas que estão desanimadas, para as pessoas que precisam de reconciliação, para enfermos, por exemplo. Você acha que as igrejas poderiam investir em projetos como esse? Eu acredito que sim, seria uma ferramenta, né? Por quê? Por que a gente chegou até a Cristolândia com as cartas? Porque as cartas era a única forma de nós chegarmos até elas, porque a gente não poderia visitar elas todos os meses, a gente não poderia mandar uma mensagem no WhatsApp, porque elas não têm acesso ao telefone. Então, qual é a ferramenta que caberia para suprir essa necessidade? Seria a questão mesmo das cartas, né? Naquela situação. No caso da igreja, né, qual é a necessidade da igreja? Qual é a necessidade? Que ferramenta? Vamos dizer, uma pessoa nova convertida. Talvez não necessariamente escrever uma carta, mas a própria questão do encorajamento, a própria questão de você e que fosse uma mensagem no WhatsApp, né? Você tem uma pessoa que chegou hoje na igreja para visitar a sua igreja. Então, você tem uma equipe, alguém que tenha essa disponibilidade de escrever uma mensagem de encorajamento. Olha, foi muito bom ter você aqui com a gente, a igreja está disponível e compartilhar uma palavra do Senhor. Talvez não necessariamente seja uma carta escrita, mas não perder a oportunidade de alguma forma edificar pessoas, né? De repente, um senhorzinho da sua igreja que tem dificuldades de ir à igreja, que já está numa idade ou então alguma doença, algum problema, que torna aquela pessoa debilitada para ir até a igreja. Não custa, né, de repente, separar as irmãs ou os jovens, que seja, para escrever uma carta, né, para aquela pessoa que, de repente, tem dificuldade com a questão da internet, dificuldade da questão de mensagens. Eu acho, assim, que a carta é apenas uma ferramenta, mas existem várias ferramentas que nós podemos usar para encorajar, para edificar. O que a gente não pode estar aquém das pessoas. O que a gente não pode é ignorar a necessidade, né? Não estar indiferente, exatamente isso. A gente não pode estar indiferente à necessidade dos nossos irmãos, né? E muitas vezes até os irmãos da igreja, membros da igreja, precisam, né, de uma carta de encorajamento, né? Geralmente, pode ser que não seja só novos convertidos, existem pessoas que estão passando por situações que precisam entender que elas não estão sozinhas, né? E isso cabe a nós, né, como irmãos em Cristo, levar essas pessoas, fazer com que essas pessoas entendam que, de fato, elas não estão sozinhas, que nós estamos disponíveis a ajudar. Então, eu acho que para uma igreja seria excelente você usar a ferramenta que está disponível. O que é? O que eu tenho aprendido, até com esse projeto, em algumas situações da minha vida, é que eu preciso entender qual é a ferramenta que eu posso usar para determinado público. Porque a gente precisa entender, bom, as cartas se cabem no público que eu tenho hoje para as meninas nessa situação. Mas na minha igreja, qual é a ferramenta que cabe na minha igreja? Qual é a necessidade? O que eu posso usar? No meu bairro, com os meus vizinhos. Bom, não vou bater no ponto do meu vizinho que uma carta para você talvez não seja eficaz, mas eu posso mandar uma mensagem? Eu posso falar um bom dia e ser intencional. Outra coisa que eu tenho aprendido também é ser intencional, né? Eu preciso ser intencional. Qual a minha intenção? Minha intenção é anunciar o evangelho. Então, se eu vou falar um bom dia para o meu vizinho, eu vou falar já com a intenção de ter uma oportunidade de alcançá-lo de alguma forma. Se eu vou escrever uma carta, se eu vou ter contato com alguém, então eu preciso ser intencional nesse meu relacionamento com as pessoas, né? De anunciar o Evangelho do Senhor, as boas novas. Né? Então, quanto mais ferramentas, melhor, né? Então, se é uma ferramenta que pode contribuir e agregar, a gente usa. Exato. Talvez a carta não seja uma ferramenta mais eficaz, né? Não sei em que contexto você pode estar, mas talvez escrever uma carta não seja tão eficaz para você no contexto das pessoas que você tem contato, mas você tem outras ferramentas, né? Muitas outras ferramentas. E a gente chegou exatamente nessa pergunta agora, que fala sobre isso. Às vezes hoje, né, nós vivemos a era da tecnologia, e hoje se vê muito vídeos, áudios, né, que são os meios de comunicação,
E tem muitas pessoas que não têm acesso a esse tipo de tecnologia. Muitas pessoas não sabem nem mexer. Você já falou um pouco sobre isso também, Uhum. né? Mas o que que você diz a respeito disso? O que que você pode dizer a respeito disso, né? É, muitas pessoas valorizam os vídeos, os áudios, a escrita fica um pouco de lado, mas tem essas pessoas que não têm acesso à tecnologia, que tem pessoas mais antigas, né? O que que você pode falar sobre isso? É, eu falei um pouquinho ainda, né, aqui antes. É você adequar a necessidade, né? Adequar o seu público, né? Quem é o seu público? Quem é a pessoa que. Existem sim muitas pessoas. Eu até brinco, né? Quando eu vou falar na minha igreja, em um lugar que eu tenho oportunidade sobre o projeto, eu até brinco, né? Falo assim: carta. Para quem não sabe o que é carta, é um pedaço de papel que você escreve palavras, você coloca no envelope, porque é algo assim, né? Vamos dizer, gerações de agora nem sabem. Perguntar para o meu sobrinho, tem 9 anos, o que é carta? Ele vai perguntar, não sei o que é carta, né? Mas, assim, eu entendo, né, que existem, sim, hoje em dia a facilidade de um WhatsApp, a facilidade de você, igual nós estamos usando aqui a tecnologia para conversar hoje, e assim, são ferramentas muito boas, excelentes, né? Mas a grande preocupação é, atende a quem? Né? Vamos dizer, você tem um grupo de idosos na sua igreja, você vai fazer uma reunião com eles pelo Meet, alguns até de repente conseguem, né? A minha avó, por exemplo, é super tecnológica, grava vídeos no Facebook, tudo. Mas assim, não são todos que têm essa facilidade. Então, o que atende? Né? Eu tenho a oportunidade de alcançar um público, tenho a oportunidade de pregar a palavra para pessoas. Então, o que é eficaz? Né? O que é eficaz para aquelas pessoas? Então, sempre vai ter uma oportunidade. Talvez se você falasse para você pode, né, de repente alguém possa estar surpreso nesse momento de ver a gente falando de cartas escritas, mas, né, tem o seu está sendo eficaz, está Tem a sua alcançando demanda. pessoas, entendeu? Então, assim, a ferramenta, uma ferramenta antiga, Sim. mas que está sendo eficaz, por quê? Porque está sendo empenhada da forma que o Senhor pediu. Então, se o Senhor te pedir assim, escreve uma carta, então escreva, envie. Se o Senhor te pedir, manda uma mensagem para as pessoas no seu Facebook anunciando o Evangelho do Senhor, envie a mensagem, né? Só não perca a oportunidade de anunciar. Use o que você tem. Eu não tenho, eu não tenho acesso à tecnologia, então não tenho acesso às pessoas. Aproveita o máximo de oportunidades que você tem, ferramentas que estão disponíveis para você, e analise bem quem é o seu público, né? Como eu posso impactar essas pessoas. Eu não vou. Teve uma época, né, que até a Ju passou a escrever cartas também para homens e tal, mas assim, vamos dizer, um público específico, né? Talvez você queira alcançar adolescentes, vamos dar um exemplo, né? De repente, não seja tão eficaz você escrever uma carta para um adolescente. Talvez ele não vai nem, né, dar importância, não vai se interessar em ler, mas, bom, eu tenho um adolescente para ser alcançado. O que eu vou fazer? Eu faço um vídeo, né? Eu faço uma coisa animada, eu mando uma mensagem no WhatsApp, eu uso Exatamente. redes sociais, eu vou usar o que eu tenho de estratégia, o que eu tenho disponível ali para mim, e o que vai alcançar o público que eu tenho. Entendeu? Hoje, o nosso público, o público do projeto Edificando por Carta, são mulheres que não podem receber mensagem no WhatsApp, não poderiam receber um vídeo de nós anunciando o evangelho, então o que elas podem receber? Cartas, então a gente vai escrever cartas. Né? Se um dia essa realidade mudar e o Senhor nos dá a oportunidade de alcançar outras pessoas de outras formas, nós faremos. Né? Como nós fizemos lá com as mulheres ainda em situação de rua, não vai ser eficaz a carta, eu não vou conseguir mandar a carta todos os meses, então a gente vai lá levar outra coisa. A gente vai atrair elas com o que for, com momentos de beleza, vai ofertar alguma coisa. A gente criou uma estratégia, a gente não podia, como uma orientação mesmo das missionárias lá locais, dos missionários, de a gente não dar coisas embaladas. Se eu for dar um shampoo, não posso dar um shampoo na embalagem original. Se eu for dar, que seja qualquer coisa da higiene ali, eu preciso dar de uma forma que ela não vai usar aquilo para o consumo, porque essa não é a nossa intenção, né? Eu não quero que ela tenha uma forma de trocar aquilo por mais, né, drogas. Então,
a gente criou uma estratégia, a gente comprou garralões grandes de litros, colocou nos vidrinhos pequenos, fez um kit individual de shampoo, condicionador e tudo, e entregou para elas, entendeu? Então a gente vai usando a estratégia que a gente tem, né? Sempre recebendo orientação das pessoas que estão ali, né, no cotidiano, que sabem aquilo que é eficaz, que tem essa visão, e a gente vai pedindo ao Senhor e recebendo orientação estratégica do Senhor para fazer coisas que são eficazes para aquelas pessoas naquele momento. Então, assim, eu acho que o fato de as cartas serem uma coisa, né, ultrapassada, se a gente for ver na realidade de hoje, não impediu de ser eficaz durante esse todo o tempo. Então a gente precisa, eu acho que o nosso foco principal não deve ser nas nossas capacidades, né? O nosso foco principal eu preciso estar sendo orientada pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, porque o Senhor vai fazer. Né? Aí eu volto naquela passagem que eu falei com você mais cedo, né? Antes, o foco não está na quantidade de pães e peixes que eu posso ofertar. O foco está no Senhor, que é capaz de triplicar, quadriplicar aquele pouco que eu posso oferecer, por causa da minha limitação, né? Legal, muito bacana. Eu vi uma frase do Douglas Gonçalves, né, do Jesus Cop, que ele diz que Uhum. a gente precisa estar onde tem pessoas, né? E aí, quando a gente olha essa frase, a gente pode pensar, as pessoas estão nas redes sociais, então a gente tem que estar nas redes sociais somente. Não. Não, Onde tem pessoas, a gente tem que estar. E aí você disse, verdade. né? Existem pessoas que foram alcançadas por essas cartas porque existiam pessoas ali para aquela demanda, né? Então, existem pessoas em outras demandas, por mais ultrapassado que possa parecer ser, mas Uhum. sempre vai ter pessoas em algum lugar, mesmo que seja menos pessoas do que a maioria, né? Do Uhum. que, claro, a minoria. É, Onde tem pessoa, nós precisamos estar também agindo e usando como ferramenta. Olha, Verdade. nossas perguntas já se acabaram, é uma pena, né? Mas foi uma bênção Uhum. estar aqui com você. E aí eu vou te dar essa oportunidade agora, Graziele, para você trazer suas considerações finais, aproveitar e talvez incentivar as pessoas que foram alcançadas por esse vídeo, né? Estão sendo alcançadas por esse vídeo, a se estimularem e até se inspirarem também, não só nas experiências que você contou, nos exemplos que você contou, mas a pedir a Deus também uma direção para exercer alguma o seu dom ou alguma função que contribua para o reino de Deus. Fica à vontade. Amém. Assim, eu estou muito feliz, né? Passa rápido, né? Quando a gente fala assim Passou das rapidinho. coisas de Deus, com alegria, passa muito rápido que a gente nem sente a hora passando. Mas assim, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Muito obrigada, Tiago, pela sua disponibilidade também. Amém. E assim, o desejo do meu coração é que, de fato, esse vídeo alcance pessoas, né? De repente você seja alguém que, como eu, estava esperando as condições perfeitas e favoráveis no meu entendimento para fazer algo que eu poderia ter começado até antes, né? Para poder dedicar a minha vida em alguma coisa. Então, assim, a gente precisa buscar no Senhor e entender aquilo que a palavra do Senhor diz para nós, né? E você não precisa esperar as condições perfeitas, porque você tem na sua mão, né? Eu estou enfatizando essa passagem dos pães e dos peixes, porque o Senhor falou muito no meu coração sobre isso. Tá? Desculpa se eu estou sendo muito repetitiva, mas, né, aquela criança, aquele jovem, ele tinha, né, poucos pães e peixes. O que seria aquela quantidade para a multidão de pessoas que seguiam Jesus, que estavam naquele lugar, né? Aos olhos de qualquer pessoa não era nada. Nossa, isso aqui não é suficiente, não vai ser suficiente. Só que aquilo que é pouco diante de um Deus poderoso que pode fazer um milagre, e o Senhor, ele gera em nós, né? Eu aprendi que quando a gente dedica a nossa vida ao Senhor, quando a gente está disposto a ser orientado pelo Senhor, o Senhor, ele vai nos dando capacidades também. Um exemplo bem interessante é da própria Marisa, né, que é uma das meninas que fazem parte da liderança do nosso grupo, e ela começou a desejar trabalhar com decoração visitando a Cristalândia. Então, é algo que ela não tinha pensado antes. Ela é uma profissional, ela tem as suas atividades profissionais, mas ela começou a se interessar pela decoração, e hoje, né, você pode ver os trabalhos maravilhosos que ela faz, mas e começou ali, o Senhor brotou ali. O Senhor viu que existiria essa necessidade para nós, então ele colocou isso no coração dela, deu a ela habilidades e capacidades para produzir. Então, às vezes a gente
fica muito limitado às nossas próprias condições. Mas eu não sei falar. Mas eu não sei pregar. Mas eu tenho vergonha de pegar o microfone. Mas, assim, o reino do Senhor é grande, a Bíblia fala, né? Os campos estão grandes ali procurando ceifeiros, precisam de pessoas para anunciar. A gente tem, eu entendo que nós temos vivido mesmo os últimos tempos da igreja, então a gente precisa aqui nessa terra, então a gente precisa anunciar o evangelho, a gente precisa desejar que o coração, aquilo que está no coração de Deus, a palavra do Senhor diz que o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, esse tem que ser o que nos impulsiona, o que nos movimenta. E eu repito para você, eu não estou falando aqui no lugar de fala de alguém que faz muito, não, eu estou falando isso aqui para mim também. Olha, eu preciso fazer mais, eu tenho consciência de que eu faço muito pouco. E assim, a minha intenção mesmo, a minha oração ao Senhor para que você seja impulsionado, para que você entenda o que são os seus pães e os seus peixes, né? Não olha para as suas limitações, olha para o que você tem, para o que você pode oferecer. O que eu posso oferecer o meu tempo, ofereça o seu tempo. O que eu posso oferecer é as minhas habilidades profissionais que podem ser usadas como um atrativo para aquelas pessoas serem alcançadas pelo Senhor. Então, ofereça suas habilidades profissionais. Esses dias eu estava ouvindo uma aula da minha pastora, e ela falou, se eu não me engano, foi ela que falou: você não é um enfermeiro, você é um cristão disfarçado de enfermeiro, você não é um médico, você é um cristão disfarçado de médico, você precisa ser o representante do Senhor no lugar que você está. A sua profissão precisa estar a serviço do reino, as suas habilidades precisam estar a serviço do reino, né? Eu lembro agora de uma passagem diz que o salmista fala, né, que quando nós estávamos ali ainda no ventre da nossa mãe, sendo formados como criaturas informes ali, o Senhor já tinha os nossos dias escritos no seu livro. E aí, quando eu ouço essa passagem, eu fico pensando, bom, quando eu estava ali na barriga da minha mãe, o Senhor estava colocando habilidades em mim que me tornariam capazes de exercer o ministério que Ele sonhou para mim, o ministério que Ele planejou para mim. Então, Tiago, quando o Senhor estava gerando você na barriga da sua mãe, o Senhor colocou em você essas habilidades para que você pudesse exercer elas em favor do reino. Então, a gente precisa, o que eu tenho buscado, é parar de nos distrair com coisas, né, que são do nosso próprio cotidiano, parar de nos distrair com as nossas próprias necessidades, parar de nos distrair com os nossos próprios anseios e realizações pessoais e focar os nossos olhos no que é mais importante, que é anunciar o evangelho do Senhor, que é obedecer à ordenança do Senhor, que é de estar disponível para o reino do Senhor, para Ele nos usar do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. E Amém. é isso. Amém. Glória a Deus. Qual é o arroba do Instagram? É Projeto Edificando por Cartas. Projeto Edificando por Cartas. Isso. Vai lá, pessoal. O pessoal que está sendo alcançado aí por esse vídeo, pode ir lá, curte lá, vai lá, segue a gente. Isso aí. E agradecer cada uma das meninas que escrevem as cartas, né, que acreditaram no projeto desde o início, que receberam lá o convite da Ju no início, e muitas delas continuam até hoje, né, com a gente, durante todos esses anos, escrevendo suas cartas. São mulheres, como eu disse, mulheres comuns, que separam um pouquinho do seu dia a dia para se dedicar em oração, buscar no Espírito Santo uma palavra para poder escrever suas cartas, e por causa do empenho, da dedicação dessas mulheres, é que nós estamos aqui até hoje, né? Lançando as sementes do Evangelho de Jesus, lançando a palavra do Senhor e orando para que essas sementes possam germinar. Em alguns momentos a gente consegue ter esse retorno, né, de saber, de ouvir notícias das missionárias, dizendo que as meninas são muito impactadas com as cartas, mas isso tudo só é possível pela misericórdia do Senhor que nos chamou e porque existiram corações que se deixaram usar pelo Senhor, que decidiram atender o chamado de Cristo e resolveram se tornar anunciadoras das boas novas do Senhor. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade de agradecer cada uma. Eu não vou citar nomes para não pecar e esquecer de alguém, mas eu quero agradecer cada uma das meninas que tem se dedicado durante todos esses anos, mês a mês, escrevendo suas cartinhas
minutinhos. A minha oração é para que o Espírito Santo possa renovar suas forças, para que vocês sejam cheias dele, para que ele possa orientar em cada decisão, para que a sua família seja abençoada, seus filhos, esposos, seus pais, mães, para que em tudo que vocês fizerem, o Senhor possa derramar a sua bênção, a sua graça. Muito obrigada por essa parceria, muito obrigada por esse amor que vocês têm dedicado até hoje a esse projeto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue fortalecendo vocês nesse projeto, que Deus ainda expanda ainda mais a visão de vocês. Eu creio que realmente é algo de Deus, isso que Deus colocou, confiou a vocês, e que, em nome do Senhor Jesus, né, outras pessoas possam estar se inspirando, vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que acessaram esse vídeo, que vocês possam estar se inspirando no Senhor e entendendo que todas essas experiências narradas são muito mais do que histórias, são muito mais do que experiências. É uma vida de sujeição, de obediência a uma visão que Deus deu a elas. Então, que você também possa pegar para você isso e se inspirar naquilo que Deus ele quer te usar. Como a irmã falou, Deus ele pega o nosso pouco e transforma em muito. E ele tem capacidade de alimentar milhares de pessoas. O nosso pouco Verdade. é poder. O Senhor ele pode fazer alimentar milhares de pessoas. Então, creia nisso, se apega a essa palavra. Foi uma bênção, tá? Estar com você aqui. Esse foi mais uma entrevista de dons a serviço do Reino. Agradecemos muito aí as pessoas que estavam com a gente, que estão com a gente. Amém.